Por que o terremoto da Turquia foi tão fatal? Um dos mais letais deste século. Mais de 40 mil pessoas foram mortas e milhares ficaram feridas em decorrência do terremoto devastador que abalou a Turquia e a Síria na segunda-feira, dia 6. Milhares de prédios desabaram nos dois países e agências humanitárias alertam para repercussões catastróficas no nordeste da Síria, onde milhões de pessoas vulneráveis e deslocadas já dependiam de ajuda humanitária. Grandes esforços de resgate estão em andamento, com a comunidade global oferecendo assistência em operações de busca e recuperação. Enquanto isso, as agências alertam que a fatalidade do desastre pode aumentar significativamente. Veja o que sabemos sobre o terremoto e por que foi tão mortal. Um dos terremotos mais fortes a atingir a região em um século, tirou os moradores de seu sono nas primeiras horas da manhã de segunda-feira, por volta das 4 horas, horário local. O terremoto ocorreu a 23 quilômetros a leste de Nurdagi, na província turca de Gaziantep, a uma profundidade de 24,1 quilômetros, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Uma série de tremores secundários reverberou pela região nas horas imediatas após o incidente inicial. Um tremor secundário de magnitude 6,7 ocorreu 11 minutos após o primeiro terremoto, mas o maior tremor, que mediu 7,5 de magnitude, ocorreu cerca de 9 horas depois, de acordo com o USGS. Esse tremor secundário de magnitude 7,5, que ocorreu cerca de 95 quilômetros ao norte do terremoto inicial, é o mais forte de mais de 100 tremores secundários registrados até agora. As equipes de resgate agora estão correndo contra o tempo e os elementos para retirar os sobreviventes dos escombros em ambos os lados da fronteira. Mais de 5.700 edifícios na Turquia desabaram, de acordo com a Agência de Desastres do país. O terremoto de segunda também foi um dos mais fortes que a Turquia experimentou desde o século passado. Um terremoto de magnitude 7,8 atingiu o leste do país em 1939, resultando em mais de 30 mil mortes, segundo o USGS. Por que ele foi tão fatal? Vários fatores contribuíram para tornar esse terremoto tão letal. Um deles é a hora do dia em que ocorreu. Com o terremoto ocorrendo no início da manhã, muitas pessoas estavam em suas camas quando isto aconteceu e agora estão presas sob os escombros de suas casas. Além disso, com um sistema de clima frio e úmido se movendo pela região, as condições precárias tornaram o acesso às áreas afetadas mais complicados e os esforços de resgate e recuperação em ambos os lados da fronteira significativamente mais desafiadores após a chegada das equipes. Enquanto isso, as autoridades pediram aos moradores que deixassem os prédios para sua própria segurança, em meio a preocupações de mais tremores secundários. Com tantos danos em ambos os países, muitos estão começando a fazer perguntas sobre o papel que a infraestrutura local pode ter desempenhado na tragédia. O que mais impressiona são os tipos de colapsos, o que chamamos de colapso em panqueca, que é o tipo de colapso que nós, engenheiros, não gostamos de ver, disse Mustafa Erdik, professor de engenharia sísmica na Universidade Bogazici, em Istambul. Em tais colapsos, é difícil e muito trágico salvar vidas. E isso dificulta muito a operação das equipes de busca e salvamento.
Erdik disse à CNN que as imagens de destruição generalizada e detritos indicam que existem qualidades altamente variáveis de projetos e construção. Ele diz que o tipo de falha estrutural após um terremoto são geralmente colapsos parciais. O colapso total é algo que você sempre tenta evitar, tanto nos códigos quanto no design real, acrescentou. O engenheiro estrutural do USGS, Kishore Jaiswal, disse à CNN na terça-feira que a Turquia experimentou terremotos significativos no passado, incluindo um terremoto em 1999, que atingiu o sudoeste da Turquia e matou mais de 14 mil pessoas. Por causa disso, disse ele, muitas partes da Turquia têm regulamentos regionais de construção para garantir que os projetos de construção possam resistir a esses tipos de evento. Mas nem todos os edifícios foram construídos de acordo com o moderno padrão sísmico turco, disse Jaiswal. Deficiências no projeto e na construção, especialmente em edifícios mais antigos, significa que muitos edifícios não resistirão à severidade dos choques. Se você não estiver projetado essas estruturas para a intensidade sísmica que elas podem enfrentar em sua vida útil, essas estruturas podem não ter um bom desempenho, disse Jaiswal. Erdik também disse acreditar que muitos dos prédios que desabaram provavelmente foram construídos antes de 1999 ou com materiais mais antigos. Por quanto tempo as pessoas podem sobreviver debaixo dos escombros? Apesar dos desafios crescentes, um engenheiro estrutural e coordenador humanitário instou os socorristas a não perderem a esperança, pois os sobreviventes podem ser encontrados até semanas após o forte terremoto atingir a região. Normalmente, poucos sobreviventes são retirados após 72 horas, mas cada vida salva é essencial, e algumas pessoas são libertadas depois de muitos dias. Ilan Kelman, professor de desastres e saúde do Colégio de London, disse: o tempo é sempre o inimigo, como visto na Turquia e na Síria. As pessoas morrem devido às necessidades médicas imediatas, como sangrar até a morte ou sucumbir a ferimentos por esmagamento, devido a tremores secundários que derrubam estruturas precárias com pessoas embaixo, e devido ao clima que caiu abaixo de zero. As pessoas morrem por hipotermia, muitos morrem por falta de comida e água, enquanto aguardam resgate. Quão grande é um terremoto de magnitude 7.8? A força de um terremoto é conhecido como magnitude. A intensidade do tremor pode variar, dependendo da geografia e topografia local e da profundidade do terremoto. Na escala de magnitude, cada aumento de um número inteiro se traduz em 32 vezes mais energia. Nesta ocasião, o tremor do terremoto de magnitude 7.8 no sul da Turquia pode ser sentido até Israel e o Líbano, a centenas de quilômetros de distância. A Turquia não é estranha a fortes terremotos, pois está situada ao longo dos limites das placas tectônicas. 7 terremotos com magnitude 7.0 ou superior atingiram o país nos últimos 25 anos. Mas o terremoto de 6 de fevereiro é o mais forte na Turquia em mais de 80 anos e um dos mais mortais.
Gostou do vídeo? Dê um like, se inscreva no canal e fiquem na paz de Deus. نور طلع علينا هون يا عم نور. حكي البابا حكي. ايوه ما شاء الله ما شاء الله. ليك البابا حكي يا بابا. حكي يا بابا. الحمد لله على السلامة يا عمو. الحمد لله على السلامة يا عمو. شوي شوي على الحديد على الحديد. تمام تمام الله يسلمك. الله اكبر ما شاء الله.